E aí pessoal do terceirão, tudo bem? Vocês acabaram de entrar no vídeo, sabem, portanto, que nesse vídeo nós vamos falar uma revisão sobre os assuntos trabalhados no primeiro bimestre, tá bom? Quero deixar claro para vocês que é uma breve revisãozinha, vou tentar fazer o vídeo o mais curto possível e antes da gente começar a revisão, vamos a alguns recados, tá? Então olhem aqui, a prova de história de vocês com 9 questões já está feita, está agendada, né? Vai ser liberada para vocês no dia 26 de abril, às 8 horas da manhã. Então todo mundo caprichando, não quero ninguém tirando nota baixa nessa prova. Afinal de contas, vocês vão fazer ela com consulta. Claro, ela está aqui no menu avaliações, não se esqueçam também de terminar de fazer os outros exercícios aqui, ó, que valem nota. Por exemplo, o Brasil décadas de 40 e 50, 4 alunos de 16 fizeram. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá então, para o vídeo não ficar longo. Simbora. Uma breve revisãozinha então. Os capítulos que estudamos neste bimestre foram, né? Brasil Era Vargas, capítulo 39, Segunda Guerra Mundial. Eu vou priorizar esses dois aqui. Por quê? Porque os outros dois capítulos, o pós-Segunda Guerra Mundial e o Brasil década de 40 e 50, tem vídeos lá no canal. Vocês podem assistir a hora que quiserem. Tá? Então vamos lá, simbora. Falando primeiro da Era Vargas. Vamos lá, Brasil Era Vargas. Então, galera, não se esqueçam que em 1930 vigorava no Brasil ainda aquela política do café com leite, né? O revezamento na presidência de políticos de São Paulo e Minas Gerais. Nas eleições daquele ano, foram candidatos o Júlio Prestes, pelo Partido Republicano Paulista, ele era um defensor aí da manutenção da política do café com leite, e o principal concorrente dele foi o Getúlio Vargas, pelo Partido Aliança Liberal, tá? Não podemos esquecer o contexto da época, era a época da crise mundial, né, iniciada em 1929, e o Brasil também foi afetado por essa crise, então os próprios barões do café estavam apreensivos aí quanto a essa eleição. Bom, quem venceu a eleição foi o Júlio Prestes e, claro, a Aliança Liberal, né, o Getúlio Vargas e o seu partido, a Aliança Liberal, alegaram fraude na eleição. Por exemplo, olhem só propagandas que circulavam na época, né, para acabar com essa vergonha, vote nos candidatos do Partido Democrático. Né, o partido do nosso Getúlio Vargas, olhem só, claro que está fazendo referência aqui ao voto de Cabresto, e o Júlio Prestes e a manutenção da política do café com leite representavam aí a manutenção de todo aquele processo corrupto que a gente já estudou, que existia lá na Primeira República Brasileira, lá na época do café com leite, tá? Então, em 1930 vai acontecer uma revolução armada no Brasil, com o objetivo de depor o último presidente do café com leite, o paulista Washington Luiz, tá? Então o Júlio Prestes, percebam, ele nem chegou a assumir, tá? Ele nem chegou a assumir a presidência, houve uma revolução em 1930 antes. Muito bem. Então é o fim da política do café com leite e em 1930 começa então o governo provisório de Getúlio Vargas. Olhem aqui as comemorações aí de Getúlio Vargas chegando à presidência. Claro, ele não chegou através do voto, é polêmico, né? As eleições na época eram extremamente fraudulentas, né? Getúlio Vargas chegou ao poder então com o apoio do exército aí, uma revolução. E então o Getúlio Vargas vai governar de 1930 até 1945, esse período é chamado de Era Vargas, e a Era Vargas é dividida em 3 fases, o governo provisório, o governo constitucional e o governo ditatorial. Né, vamos começar falando então do primeiro período do governo provisório, de 1930 a 1934. Primeiras medidas de Getúlio Vargas, então, a assumir a presidência do Brasil através de uma revolução. Né, ele não chegou a ser presidente por causa das leis da época, né, ele fez uma revolução. Primeira coisa, dissolução do Congresso e das Assembleias Estaduais, nomeação de interventores aos estados e criação do Conselho Nacional do Café, que inclusive foi responsável aí pela queima de muito café ali nos anos de 1930 a 1931, por causa da crise mundial do café e causada também pela crise mundial de 1929, iniciada lá nos Estados Unidos, lembram? A quebra da Bolsa de Valores. Bom, então Getúlio Vargas, ele dissolveu aí as assembleias estaduais e federais, tirou todos os políticos eleitos da época e nomeou interventores, que eram então pessoas da confiança de Getúlio Vargas para governar os estados brasileiros. E então vejam que é uma grande ruptura aí com a política do café com leite, é um início de uma nova fase no Brasil. E, claro, por ter sido uma revolução, percebam que Getúlio Vargas chegou com o pé na porta, né? Decretos que ele criou no governo provisório: a criação da saúde pública no Brasil,
criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, além do Ministério da Educação, e cortes nos gastos públicos. Então percebam que Getúlio Vargas tentou aí já de cara criar ministérios sociais, como o Ministério da Saúde, Saúde Pública, incentivo à educação. Ele vai também dar incentivo à industrialização brasileira, ao comércio brasileiro, visto que o Brasil ainda era extremamente agrário, extremamente rural, até a política do café com leite. Getúlio Vargas, então, ele é considerado aí um dos grandes incentivadores da industrialização brasileira lá a partir de 1930, tá? Continuando, galera, vamos ver o que mais que vai aparecer aqui para nós. Ele teve que lidar em 1932 com uma tentativa de revolução dos paulistas, né? Insatisfeitos aí com a sua chegada ao poder, os paulistas, né, principalmente apoiados pelos barões do café, ali, a elite paulista, insatisfeitos aí com o Getúlio Vargas e a maneira como ele chegou ao poder, né? E criticavam, por exemplo, a falta da redemocratização, né? A demora, afinal de contas, eles exigiam aí uma eleição constitucional para que um novo presidente fosse eleito, tá? Bom, em 1932, Getúlio Vargas ele criou então o Código Eleitoral de 1932, que permitiu pela primeira vez na história do Brasil o voto feminino, e o voto passou a ser universal e secreto, ao contrário do que era antes na política do café com leite, quando o voto era aberto e apenas algumas pessoas podiam votar. Não se esqueçam, as mulheres, por exemplo, não tinham direito ao voto. Então observem essas mudanças importantes que estão acontecendo, tá? Constituição de 1934. Então, em 1934, finalmente fica pronta aí uma nova Constituição feita durante o governo aí do Getúlio Vargas, durante o governo provisório, e essa Constituição de 1934 garantiu, através da lei, algumas conquistas sociais, que eram, então, pedidas há muito tempo, como a instituição do pluralismo sindical, a possibilidade da formação de sindicatos para várias áreas, criação da justiça do trabalho para defender os trabalhadores, estabelecimento de jornada de 8 horas de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal. Então são todas conquistas sociais aí para os trabalhadores, concretizadas na Constituição de 1934, tá? Além disso, a Constituição previa a nacionalização das reservas de mina e jazidas minerais, quedas d'água, empresas de seguro e bancos de depósito, considerados aí por Getúlio e por políticos ligados a ele na época como importantíssimas para o desenvolvimento nacional do Brasil. Oficialização do casamento religioso também. Bom, que mais aqui? O governo constitucional, então, de 1934 a 1937, não se esqueçam que o Getúlio Vargas permanece no poder após uma eleição indireta em que os membros do Congresso Nacional elegem ele, então, para mais um mandato, que seria de 34 até 38. Mas, porém, em 37, um ano antes da próxima eleição, o Getúlio Vargas deu um novo golpe de Estado, implementando uma ditadura, já falaremos sobre isso. Então foi durante esse governo constitucional que se desenvolveu no Brasil alguns partidos radicais, como o partido de extrema-direita, a Ação Integralista Brasileira, comandada aí por Plínio Salgado, tá? Orientado aí nas ideologias nazista e fascista, e o ANL, o partido mais voltado aí para o socialismo, para o comunismo, que esses dois partidos, inclusive, tentaram derrubar Vargas do poder, aí, com tentativas de revolução, a intentona integralista e a intentona comunista da ANL, ambos fracassando, tá? Muito bem. Governo ditatorial. Então, em 1937, o Getúlio Vargas deu um golpe, né? Ele forjou lá um plano socialista, né? De uma possível revolução socialista no Brasil, chamado de Plano Corren, e usou isso como pretexto para criar uma ditadura e criar leis que garantissem aí essa ditadura dele. Então ele criou em 1937 uma nova Constituição com caráter autoritário, tá? Vamos ver aqui alguns itens, ó. Estabeleceu um mandato presidencial de 6 anos e eleições indiretas para presidente, ou seja, é o fim do voto direto do povo, né? Então, durante a ditadura não teve eleição do povo, instituiu a pena de morte. Muitas pessoas foram exiladas ou foram punidas com a morte aí por serem contra a ditadura de Vargas. Autorizou a demissão de funcionários públicos que se opusessem ao regime dele. Previu a realização de um plebiscito para referendar a Constituição, mas isso nunca aconteceu. Então ele impôs essa Constituição, ele falou que ia fazer um plebiscito para o povo aceitar ou não a Constituição, ele nunca fez isso.
Ele excluiu do trabalhador o direito de greve e instituiu o corporativismo aos modos do fascismo italiano. Então ele suspendeu então os sindicatos e criou corporações de trabalho comandadas pelo governo, com o objetivo de evitar greves e manter a ordem. Percebam então aí uma aproximação de Getúlio com a burguesia brasileira. E destituiu os estados da sua autonomia, foi o fim do federalismo. O presidente passou a escolher, em vez de ter eleição para governadores nos estados, o Getúlio continuou escolhendo interventores e até mesmo escolhiam os prefeitos das capitais para administrar segundo as ordens de Getúlio. Foi criado também no governo ditatorial o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha os objetivos de propagar e divulgar a imagem de Getúlio Vargas, estimular o nacionalismo, difundir realizações sociais feitas por Vargas, inclusive Vargas vai ser chamado de pai dos pobres, né, por causa dessa propaganda, função de ocultar a repressão imposta pelo regime ditatorial. Então era uma época de pouca liberdade de imprensa e de censura, não é verdade? Essa é a ditadura de Vargas, que vai até 1945. Muito bem, cultura e sociedade. Não podemos esquecer então aí da ideia de difundir o nacionalismo pelo Brasil, proposta por Vargas durante seu governo, e a difusão também do rádio como o principal meio de comunicação no Brasil. A televisão ela vai chegar no Brasil aí a partir dos anos 60 e vai se popularizar também, tá? Participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aqui a FAB e a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira e Soldados, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, foram lutar lá na Segunda Guerra Mundial ao lado das democracias, dos países que defendiam a democracia, França, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, e isso causou aí uma contradição interna dentro do Brasil, visto que Getúlio Vargas então mandou tropas para defender a democracia na Europa, para lutar contra as ditaduras de Hitler e Mussolini, sendo que aqui dentro do Brasil ele próprio, Getúlio Vargas, mantinha uma ditadura. Então isso causou uma contradição interna que levou ele a ser obrigado a renunciar ao poder em 1945. Tá? Segunda Guerra Mundial, vamos lá. Não se esqueçam aí das origens da Segunda Guerra Mundial. As origens da Segunda Guerra Mundial é óbvio que estão relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Não se esqueçam que a Alemanha, quando ela se rendeu lá na Primeira Guerra Mundial, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Vocês se lembram que foi um tratado bastante humilhante para o povo alemão, né? Indenizações, multas, a Alemanha foi considerada culpada, ela perdeu territórios, ela foi obrigada a reduzir sua produção industrial, seu exército. E, além disso, a crise que o mundo viveu ali, né, nesse período entre as guerras mundiais, fez com que surgisse na Itália e na Alemanha as ideologias de extrema-direita, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, o nazismo até mais cruel, porque continha ideias raciais aí em sua ideologia, né? Em 1939, o Hitler, já com o objetivo de iniciar a guerra, ele assina um pacto de não agressão com o Joseph Stalin da União Soviética, tá? Pacto de não agressão, e durante esse pacto de não agressão, eles acabaram determinando a divisão da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha. Então, olhem só, aqui as primeiras movimentações de Hitler na Europa, tá? Ele chegou ao poder em 1933, em eleições, tá? Em eleições, o que é mais preocupante, porque ele foi apoiado pelo povo, né? Não se esqueçam que a Alemanha vivia uma crise incrível, tá? Nesse período entre guerras, e Hitler chegou como um salvador da pátria, um cara com propostas radicais, né? E a gente viu no que deu, né? Então ele começou a anexar territórios aqui ao redor da Alemanha, descumprindo o Tratado de Versalhes, até que, quando ele invade a Polônia, a guerra tem início, tá? Então o estopim da guerra foi a invasão da Polônia em 1939. Podemos falar também da política de alianças da Segunda Guerra Mundial. De um lado nós tínhamos o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Então as tropas do eixo, né? A Alemanha, Itália e Japão, e enquanto que os inimigos deles eram os aliados, tá? A França, a Inglaterra, a União Soviética a partir de 1941, quando a Alemanha rompe o pacto de não agressão e ataca a União Soviética, e os Estados Unidos também entram em 1941, motivado principalmente por causa do ataque à sua base naval no Havaí, a base naval de Pearl Harbor, que foi atacada por japoneses, então os Estados Unidos entra na guerra do lado dos aliados. O Brasil também entrou na guerra em 1944, aí, apoiando os aliados. No início da guerra, então, galera, nós temos a Blitzkrieg. Então, após iniciada a guerra, após então as declarações de guerra
depois que Hitler invade a Polônia, a Alemanha começa a avançar sobre muitos territórios, utilizando a estratégia da Blitzkrieg. Basicamente, a Blitzkrieg ela é dividida em 3 etapas. Né? Um primeiro ponto, ataques aéreos destruíam pontos importantes do país a ser ocupado, então vinham os aviões primeiro, bombardeando tudo. Depois vinha a invasão dos tanques blindados, que completavam a destruição. E por último, já em seguida, assim, sem dar tempo do país se defender, sem dar tempo do país respirar, vinha a infantaria, que entrava então para ocupar o território. Então essa é a Blitzkrieg e vai levar a Alemanha a muitas vitórias aí nos primeiros anos da guerra. Tanto é que a Alemanha vai conquistar muitos territórios aí, vai subjugar muitos países ao seu controle, tá? As fases da guerra. Primeira fase, de 39 a 41, marcada pelo avanço das tropas do eixo, principalmente da Alemanha, né, na Europa, junto com a Itália, e lá na Ásia, o Japão, tá? Segunda fase da guerra, de 41 a 43, um equilíbrio de forças, né, principalmente por causa da entrada de Estados Unidos e União Soviética. E a terceira fase da guerra, a derrota das tropas do eixo e a vitória dos países aliados. Então a Segunda Guerra Mundial é dividida em 3 fases, ó, bem interessantes. Continuando. Então, no ano de 1941, no ano de 1941 é quando entra, então, em junho, a União Soviética, após aí o Hitler decidir invadir a União Soviética em 1941, e em dezembro entra os Estados Unidos após o ataque à base naval de Pearl Harbor feita pelos japoneses, tá? Os nazistas, eles invadem aí a União Soviética com muita força, usando a Blitzkrieg, chegam até a cercar cidades da União Soviética, como Leningrado, Moscou, entre outras. As batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial aconteceram dentro do território soviético. O cerco de Leningrado, por exemplo, durou 3 anos, foram muitos mortos, só de militares foram 300 mil mortos, mais de 1 milhão de civis morreram por causa de fome e de frio. Então, assim, a Batalha de Leningrado, como vocês podem ver aqui, foi realmente talvez a batalha mais sangrenta aí, né? Uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, junto com a Batalha de Stalingrado, né? Que Leningrado ficou cercada por nazistas por 3 anos. E aqui nós temos o ataque dos japoneses à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, que levou os Estados Unidos a entrar na guerra também em 1941, tá? Olhem o controle nazista em 1942. Então, aqui já com a invasão à União Soviética, ó. Tudo isso daqui estava nas mãos da Alemanha. Os países que estão em cinza são países neutros, ou a Grã-Bretanha aqui, por exemplo, que não foi invadida, né, apesar de ter sido duramente bombardeada pelos nazistas. A Suíça neutrinha, né, e aqui em 1942 o objetivo dos alemães era derrotar a União Soviética, né. O que teria sido do mundo se Hitler tivesse de fato conseguido conquistar a União Soviética, né, derrotar a União Soviética? Lembrando que Hitler odiava o comunismo e um dos grandes objetivos dele era acabar com a União Soviética. A Guerra no Pacífico, né, durou aí nos anos... começou em 1941, né, e continuou até 1945. O Benito Mussolini... a Itália se rende, Benito Mussolini é assassinado na Itália, a Alemanha é invadida pelas tropas dos aliados, né, Hitler se suicida e é o fim da guerra na Europa em 1945, enquanto que lá no Oceano Pacífico, lá na Ásia, a guerra durou mais alguns meses, né, principalmente entre Estados Unidos e Japão. Não se esqueçam das bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, aqui ó, a Little Boy, a bomba atômica de Hiroshima, que causou aí a rendição do Japão às bombas atômicas, tá? As bombas atômicas lançadas por Estados Unidos também tiveram o objetivo de mostrar para o mundo, e principalmente para a União Soviética, o poder dos Estados Unidos. Não se esqueçam que agora que acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, né? Então esse período de 40 anos da Guerra Fria, a gente já vai falar. O Holocausto, né, galera? Bom, a gente falou disso aqui em sala, né? O Holocausto, então, os grupos perseguidos pelos nazistas, né? Judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros de guerra e opositores políticos, né? Aqui vocês podem ver crianças judias no campo de concentração de Auschwitz, né? Que mais que temos aqui? Aqui é um pouquinho da participação brasileira, né, que lutou na Itália ao lado dos aliados, ajudou os Estados Unidos a reconquistar, a expulsar os nazistas da Itália. Muito bem. E aí nós chegamos então aos capítulos que já tem vídeo no canal, então eu vou passar vou dar uma pincelada bem rápida aqui, tá, galera? E vocês podem ver o vídeo lá a hora que quiserem. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foram assinados tratados de paz, né? Porém, teve início a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Uma guerra, apesar de não ter tido uma guerra direta,
uma guerra de verdade, houve outros tipos de disputas, né, e disputas ideológicas entre socialismo e capitalismo, disputas econômicas, disputas militares. Esses países apoiaram outras guerras pelo mundo, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, entre outras, com o objetivo de desestabilizar o inimigo, né, de enfraquecer o inimigo. Aqui nós temos algumas conferências que foram feitas aí após a Segunda Guerra Mundial, tá? Muito bem. Aqui nós temos, né, o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, o Stalin, lá, o ditador da União Soviética, e o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial em suas reuniões. Não se esqueçam que a Conferência de Potsdam, por exemplo, dividiu a Alemanha, né, ocupada em 4 zonas de ocupação, e além da Alemanha inteira também dividiu a capital, Berlim. Olhem aqui o mapinha de Berlim, dividiu Berlim, que era a capital, em também 4 zonas de ocupação. Uma parte capitalista, Berlim Ocidental, e uma parte socialista, Berlim Oriental. Percebam aqui uma curiosidade, Berlim está do lado socialista, olhem que esse daqui é o lado que pertencia à União Soviética. Lembram que, inclusive, teve um bloqueio que Stalin fez a Berlim, né? Estados Unidos teve que fazer uma ponte aérea para abastecer a Berlim Ocidental, inclusive toda essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética levou à construção do Muro de Berlim aqui, ó, ao redor da parte ocidental de Berlim. E essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui é chamada de cortina de ferro. Não era um muro. O Muro de Berlim, galera, prestem atenção, é só esse murinho aqui ao redor de Berlim. Claro que tinha vários quilômetros de tamanho, né? A cidade de Berlim é grande. Essa linha vermelha se chama-se cortina de ferro porque o primeiro-ministro da Inglaterra na época, Winston Churchill, ele deu esse nome, cortina de ferro, para uma linha imaginária que dividia a Europa em 2 partes, a parte socialista do lado oriental e a parte capitalista do lado ocidental. Aqui o Muro de Berlim, muito bem. Nos Estados Unidos, então, cria a doutrina Truman, né, o conjunto de medidas para conter a expansão do socialismo pelo mundo. Uma das partes da doutrina Truman era o Plano Marshall, que tinha o objetivo de emprestar dinheiro para os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial para evitar que grupos de esquerda assumissem o poder nesses países em crise, tá? Aqui nós temos um mapa da bipolarização mundial, representando a Europa, né? De um lado aí os países sob influência da União Soviética socialista, e do lado verde nós temos os países sob a influência dos Estados Unidos capitalista, tá? Lá os Estados Unidos cria uma organização militar chamada de OTAN, tá? E a União Soviética também cria sua própria organização militar, né, uma aliança militar com outros países chamado Pacto de Varsóvia. Lá nos Estados Unidos até passaram a criar comitês de investigação a pessoas consideradas socialistas nos Estados Unidos, o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Aqui nós temos o Ethel e o Julius Rosenberg, que foram pessoas que foram condenadas à morte aí, dentro dos Estados Unidos durante o episódio chamado de macartismo, né, que foi um episódio de caça às bruxas, onde muitas pessoas foram perseguidas, presas e mortas dentro dos Estados Unidos por serem consideradas aí simpatizantes do socialismo. Eles eram, por exemplo, esses dois aqui foram acusados de serem espiões da União Soviética. Muito bem. Foi também os Estados Unidos, para garantir aí uma vizinhança amigável para eles passaram a fazer tratados com os países da América Latina para tentar impedir que algum país da América Latina se tornasse socialista. Muito bem. Aqui nós temos um slidezinho sobre o desenvolvimento da arte, da cultura, as mudanças na arte, na cultura e na sociedade na década de 40 e 50. Não vou abordar isso aqui agora, vocês podem rever o vídeo que eu abordei lá, no vídeo completo. Aqui a ideia difundida do American Way of Life, estilo de vida americano, que passou a ser mais valorizado ainda no contexto da Guerra Fria. E por último, aqui bem pinceladamente, o Brasil, décadas de 40 e 50. Então Getúlio Vargas renuncia ao cargo em 1935, uma nova eleição é realizada e Eurico Gaspar Dutra, um militar, ganha a eleição indireta, tá? O governo de Dutra foi marcado por uma contradição interna e abertura externa. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele fez uma nova Constituição para o Brasil e ao mesmo tempo que ela garantia algumas liberdades individuais e estimulou a vinda de dinheiro estrangeiro para o Brasil, ao mesmo tempo essa Constituição também proibia greves, por exemplo, né? Então ela não era uma Constituição, era uma Constituição contraditória. Por exemplo, ela foi promulgada, a Constituição de 1946 estabelecia o voto universal e secreto para brasileiros maiores de 18 anos,
analfabetos, militares e religiosos foram excluídos do direito ao voto, mandato presidencial de 5 anos, estabeleceu o mandato presidencial de 5 anos. Dutra, no plano econômico, Dutra criou um plano de desenvolvimento chamado Plano SALT, né? S de saúde, a L de alimentação, T de transporte e de energia. Então o governo brasileiro passou a investir nessas áreas aí com o objetivo de estimular ainda mais a industrialização que já tinha sido iniciada lá com Vargas, na era Vargas. O Brasil abriu as portas para importações, que foram interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial. Desses produtos essenciais até supérfluos inundaram o país, prejudicando as reservas cambiais brasileiras. Então o governo de Dutra foi marcado aí por uma crise econômica, principalmente por causa dessa abertura que o Brasil teve para produtos externos, principalmente dos Estados Unidos. O retorno de Getúlio Vargas. Na próxima eleição, então, em 1950, Getúlio Vargas ganha a eleição e volta a ser presidente do Brasil pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Os planos do governo novo do Vargas agora, que ele foi eleito democraticamente, era aprimorar a legislação trabalhista. Afinal de contas, Vargas era um grande populista, né? Ele se apoiava e tinha como base da sua sustentação o apoio popular, através da sua legislação trabalhista. Ele também, por ser considerado, ele era muito nacionalista, então ele vai priorizar agora nesse mandato o desenvolvimento da indústria nacional. Ele preferia também um monopólio do Estado para o desenvolvimento econômico. Ele não era muito favorável por exemplo, permitir que empresas estrangeiras viessem se instalar aqui no Brasil, né, porque na visão dele isso prejudicaria as empresas nacionais. E foi também durante esse governo democrático de Vargas que houve aí a criação da Petrobras, né, e a campanha do Petróleo é Nosso, que era uma campanha nacionalista, né, para excluir países estrangeiros na exploração do petróleo brasileiro. Continuando, Carlos Lacerda, atentado da Rua Toneleiros. Então não se esqueçam do Carlos Lacerda, pessoal, que era o grande inimigo político aí do Vargas. Ele tinha um jornal chamado Tribuna do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e o Carlos Lacerda, ele era um dos grandes líderes da UDN, que era o partido de maior oposição aí ao Vargas, né? A UDN representava os interesses das elites brasileiras, né? Dos grandes empresários brasileiros, que começaram a entrar em uma rota de colisão com Vargas, tá? Então muitas tretas aconteceram aqui nessa época. Inclusive um atentado terrorista contra o Carlos Lacerda, acusaram Getúlio Vargas de ter sido o mandante desse atentado. E Getúlio Vargas foi pressionado pelo exército brasileiro na época para renunciar ao cargo. Esse aqui é o Gregório Fortunato, que teria sido o cara que fez o atentado, né, o cara de confiança de Vargas. Getúlio Vargas, então, pressionado aí, que escreveu uma carta testamento, né, onde ele culpou aí os grandes capitalistas por causarem aquela crise que levou ao suicídio dele. Ele se suicida, e isso foi uma das maiores comoções nacionais aí, visto que Vargas por ser muito populista, ele tinha muito apoio popular, né. E aí chega ao poder aqui, para finalizar, o Juscelino Kubitschek e a sua política de desenvolvimento chamada Nacional Desenvolvimentismo. O Brasil experimentou a euforia dos anos JK, o modo como ficou conhecido o período do governo exercido pelo presidente Juscelino Kubitschek, que governou de 56 até 61, tá? Foi um governo marcado por um clima de estabilidade e otimismo. Teve crescimento econômico, embora após a saída de JK, o Brasil entrou em uma das maiores crises econômicas da sua história, principalmente por causa do tanto de empréstimos estrangeiros que o JK fez para colocar suas obras em prática. E, claro, né, foi uma época de estabilidade, porque os movimentos sindicais foram controlados, né, ocorreram poucas greves, o que é de interesse, né, dos empresários. O slogan de JK era 50 anos de progresso em 5, né? 5 anos de governo, e ele criou o programa de metas. O JK criou o programa de metas, que tinha o objetivo de priorizar investimentos na área de saúde, educação, industrialização de base, transportes e energia. Essa é a política econômica do Vargas, ó, nacional desenvolvimentismo, que significa política que buscava combinar investimentos do capital estrangeiro e da indústria privada nacional para promover o desenvolvimento do país. Sem usar o tanto dinheiro das empresas, do dinheiro do Estado, né? Aqui um pouquinho da cultura e sociedade, aí um pouquinho das mudanças sociais que o Brasil passou num período. Eu não vou abordar tanto aqui. Ok, acabou, galera. Então deixa eu voltar aqui. Isso aí, estudem, caprichem na prova, eu quero todo mundo com nota ótima, viu? Falou!